queridos alunos, tudo bem? Bom, estou aqui de volta com vocês hoje para falar sobre um tema muito importante, que de certa forma já vem sendo abordado na nossa disciplina, mas hoje eu resolvi falar sobre colonialismo em Milton Santos. A gente tem discutido a tentativa de pensamento da história, tanto da história de Grécia Antiga, Roma Antiga, da análise do direito a partir desse olhar histórico, e muitas vezes a gente fala sobre a necessidade de tentar perceber o direito com um olhar próprio nosso, né? Numa perspectiva voltada para a análise do direito de forma decolonial. E por isso o tema da nossa aula de hoje vai ser colonialismo em Milton Santos. Quem foi Milton Santos? Milton Santos, esse aí, foi um geógrafo brasileiro que nasceu em 1926 e morreu em 2001, que é considerado um dos maiores estudiosos de geografia e de relações sociais do mundo. Milton Santos é tão reconhecido que os seus estudos são feitos e estudados no mundo inteiro. Ele ganhou título honoris causa em várias universidades do mundo todo. E a grande proposta de Milton Santos é partir para um olhar de mundo, para uma análise das relações sociais, geográficas, econômicas, a partir de um olhar próprio brasileiro, né, do que seria realmente ser brasileiro nesse mundo e com a influência de um pensamento que não precise repetir padrões de comportamento, de episteme e de conhecimento que sigam propriamente somente aquilo que é dito como dominante a partir de um olhar de conhecimento, né? Então, a grande proposta de Milton Santos é que a gente pense as relações sociais, internacionais, geográficas, políticas, históricas e econômicas a partir de um olhar de quem nós realmente somos, sem tentar copiar um padrão de comportamento, muitas vezes ditado pelo próprio direito através de uma forma colonial e pensando necessariamente, inclusive, em quem somos nós, reconstruindo um olhar sobre a nossa história de tal forma que o verdadeiro brasileiro seja o protagonista dessa história e não uma visão de que a nossa história brasileira teria que partir de um olhar do europeu, né? Infelizmente, os registros e as colocações históricas que são colocadas desde o momento da invasão das Américas, no nosso caso pelos portugueses, têm tratado a epistemologia da história a partir de um olhar colonizador, com o entendimento que a nossa própria história de brasileiros só passa a existir a partir do momento que o português pisa aqui, né? Então, Milton Santos, ele foi um geógrafo, né, que morreu em 2001, ele viveu de 1926 a 2001, e ele se destaca por trabalhar assuntos muito contemporâneos e importantes até hoje, como a questão da globalização, as questões econômicas, geográficas, a questão dos diferentes espaços e como que a gente vai pensar sobre isso. A gente não vai estudar a obra toda de Milton Santos, até porque seria impossível, mas fica aí um convite para vocês conhecerem Milton Santos a partir dessas discussões. Inclusive tem um documentário muito bom no YouTube de Milton Santos, com uma entrevista com ele que chama Encontro com Milton Santos. Eu recomendo fortemente que vocês assistam esse documentário, né? Vou colocar, inclusive, mandar o link para vocês assistirem também. Milton Santos, ele trabalha uma relação de uma busca, de uma tentativa de estudo a partir de um olhar de descolonizador, que muitos chamam hoje de decolonialidade. É a tentativa de fugir do paradigma epistemológico, científico, histórico e social que estabelece que o único olhar do mundo que a gente tem que ter, a única forma de ver o mundo é através das formas pré-estabelecidas pelo nosso colonizador europeu, né? Então, o que ele propõe é que a gente passe a ver o mundo com os nossos próprios olhos, entendendo evidentemente quem somos nesse mundo, qual é a nossa verdadeira história, como que os discursos narrativos da história foram feitos a partir
de um objetivo hegemônico de dominação dos europeus sobre os povos chamados de povos do Novo Mundo, né? E aí ele propõe pensar o direito, pensar a história, pensar a geografia e pensar a nossa própria vivência, a nossa própria existência a partir de um ponto de vista próprio. Ele chama isso de clarevidência, que a gente passa a ter clarevidência a partir do momento que entendemos quem somos, como que muitas vezes a nossa história e a própria ciência ela tem discursos narrativos voltados para essa dominação europeia, para essa dominação de poder econômico, político e social, e ele propõe que a gente entenda e reveja a nossa história a partir de um olhar decolonial, né, que vai buscar essa descolonização das relações sociais. E aí ele vai tentar ver o presente e projetar o futuro a partir de uma releitura da história e do pensamento de como que a gente pode analisar esse mundo a partir de uma autocompreensão histórica, inclusive dos discursos estipulados pela narrativa histórica colonial e pela tentativa de compreensão de um mundo que possa ser construído com um olhar de cooperação e com respeito das diversidades. Milton Santos vai dizer que o centro do mundo está em todo lugar. A gente muitas vezes tem essa dificuldade, né? A gente entende que o centro do mundo muitas vezes é colocado voltando o olhar para aqueles estados nacionais que tenham mais poder econômico, que tenham mais poder político, militar e, consequentemente, que passam a narrar a história, a ciência. Né? E ele diz, olha, o centro do mundo está em todo lugar, porque todos os lugares são importantes de serem observados a partir do seu próprio olhar de observação. E ele ainda diz, o mundo é o que se vê de onde se está. Então, o mundo não é aquilo que ditam os europeus, não é aquilo que os estadunidenses ricos estabelecem que o mundo tem que ser. O mundo vai ser aquilo que eu vejo de onde eu estou. Essa é uma proposta decolonial, de reanálise, inclusive, dos nossos estudos científicos, filosóficos, históricos, podendo construir a nossa história a partir do olhar não de alguém que nos impõe uma forma de viver e ser, mas de quem realmente somos, de quem nós realmente somos, para construir, inclusive, um direito mais libertário, mais democrático e que permita a vivência das diversidades. Um dos pontos principais que Milton Santos vai trabalhar nos seus estudos e que vai ser o foco da aula de hoje é a questão da globalização, né? A gente já tinha visto na aula sobre o colonialismo que a gente tem a chamada primeira globalização no olhar de Milton Santos, quando ele fala que o chamado do descobrimento das Américas leva à primeira globalização. Que na verdade de global não tem nada. A gente tem uma invasão que acontece das Américas, né, que inclusive recebe o nome de Américas por causa de Américo Vespúcio, que foi aquele que chegou nas Américas e percebeu que estava num novo território. Né? Colombo chegou antes, mas Colombo morreu achando que tinha encontrado um novo caminho para as Índias. Então as Américas chamam Américas porque foi Américo Vespúcio que percebeu que estavam num novo mundo. Quando a gente pensa sobre isso, esse novo mundo, a gente chama de novo mundo por causa do olhar europeu que conhecia o mundo da Europa, mas desconhecia esse mundo que já tinham inúmeras civilizações que aqui viviam e se organizavam de forma inclusive bastante sofisticada e bem pensada. A partir dessa visão, a gente vai perceber que o colonizador europeu ele vai construir, inclusive juridicamente e historicamente, justificativas para poder invadir esse novo território e tomar para si as riquezas, as terras, tudo aquilo que eles desejavam. Os territórios, eles não estavam vazios. Muitos dizem, né, inclusive quando eu estudei a história no colégio na década de 90, lembro da minha professora narrando a história falando
Os portugueses descobriram o Brasil e aquelas terras estavam vazias. Só tinha uns índios aqui, mas estavam vazias. Ou seja, não estavam vazias. Elas já tinham aqueles que eram os verdadeiros detentores da terra. Só que a forma de pensar a propriedade, a exploração das terras e as relações hegemônicas faziam com que a relação desses povos com a terra fosse muito diferente da relação capitalista instituída pelo sistema europeu, né? E aí, o que Milton Santos vai dizer é que eles dizem assim, olha, essa é a primeira globalização, porque aqui as coisas começam a se expandir, tudo passa a ser global, mas na verdade a gente não tem globalização. A gente tem uma imposição, uma invasão das Américas com uma imposição do modus vivendi europeu a esses outros povos, que inclusive quando divergiam eram mortos. Né? De 1500 a 1600, 70 milhões de nativos foram mortos pelos europeus no chamado Novo Mundo. Né? Foram exterminadas mais de 2.000 línguas diferentes que aqui existiam. Sempre com um olhar de quase como se fosse uma dádiva, essa descoberta das Américas que aconteceu pelos europeus. E que na verdade tinha um fundamento muito objetivo, que era a busca de novas terras para exploração econômica, para a busca de riquezas, para a expansão de territórios e para a imposição hegemônica da sua língua, da sua forma de ser, pensar, da sua religião, e foi isso que foi a primeira grande globalização, que de global não tem nada, tem de imposição e de violência, invasão e genocídio praticado dos povos europeus contra os povos nativos das Américas. Num segundo momento, a gente tem o que Milton Santos chama de segunda globalização, de fragmentação dos territórios, que acontece no fim do século XX, a partir das revoluções tecnológicas, industriais, né? E aí ele diz que a partir do momento que o século XX vai buscar, através de uma produção em massa, da busca de produção desenfreada, do livre comércio e dessa busca de riquezas, a gente vai perceber claramente como que a gente tem um movimento em que o consumo substitui as relações sociais. E a esse consumo, ele se torna, como Milton Santos diz, o grande fundamentalismo. Como antes a gente tinha um fundamento religioso das missões para poder catequizar os povos indígenas, para poder mudar o pensamento, expandir as terras europeias, na chamada segunda globalização, que também de global não tem nada, né? A gente vai ver que essa relação da segunda globalização, ela vai buscar realmente difundir a ideologia de que o consumo, o lucro e o investimento em estados que busquem esse lucro é o grande objetivo de existência das civilizações. E é obviamente que não existe preocupação com diversidade, com dignidade, com respeito a direitos fundamentais, humanos, nada disso. O que vai se valorizar como uma forma de pensar que passa a ser imposta globalmente para o mundo é esse desenvolvimento econômico em prol do fortalecimento dos estados e especialmente do fortalecimento de mercado. Então a segunda globalização ela vai fragmentar esses territórios em busca dessa ideologia de desenvolvimento econômico e da busca de lucro desenfreado. Né? Tanto que Milton Santos diz que o grande fundamentalismo desse período vai ser o próprio consumo, ou seja, a gente deixa de ter valores, respeitos a dignidades e efetivamente a preocupação com o ser humano, e isso passa a ser substituído pela busca incessante do lucro. Ele vai ainda dizer que as empresas globais, o que se globaliza é o comércio. A gente passa a ter empresas globais, que a gente chama hoje de transnacionais, né, que vão ter participação de vários estados distintos, e elas passam a ditar a forma de pensar, ser, valorizar o ser humano. A própria mão de obra, ela não passa a ser mais valorizada da mesma forma em função dessa busca desenfreada de lucro.
né? E aí eu tenho um livre fluxo de informações, mercadorias, as pessoas passam a se vestir da mesma forma, independente de onde são. Existe uma exportação constante de um modus vivendi que valoriza sempre aquilo que é aparente, mais riqueza, dinheiro, sucesso econômico. Inclusive no direito, a gente percebe que as formas de se instituir o Estado e pensar muitas vezes são legitimadas pelo sucesso econômico. Muitas pessoas ainda falam sobre isso e ainda pensam assim, num sentido de que o Estado ele é quase como uma empresa que tem que garantir sucesso econômico. Não para todos, evidentemente, porque não dá para todo mundo ser rico, mas ainda se trabalha um pensamento de fundamentalismo econômico e de imposição de um modus de operação jurídico-social que tenha que preconizar essa busca de lucro para as empresas, para os grandes empresários, e que o cidadão comum tem que ficar satisfeito de ter um emprego, né? Independente de se esse emprego vai ser um emprego digno ou não. Era o pensamento do que ele chama da segunda globalização, da fragmentação de territórios, e que muitos estados ainda estão nesse patamar. O Brasil, a gente ainda percebe muitas pessoas que estão nesse momento aí de reflexão. A globalização, de certa forma, ganha, vai ter um ápice com a internacionalização das relações de consumo, das relações de capital. Aí é que a gente começa a perceber que os comércios vão se abrir, que as negociações passam a ser globais, que todos consomem as mesmas marcas, a mesma forma de viver, de ser. E necessariamente a gente vai ver como que o Estado ele vai usar os seus elementos de técnica de produção e também as suas vontades políticas em prol daquilo que ele achar que é melhor para ele, sempre com uma busca desenfreada desse lucro. Muitas vezes, inclusive, se aproveitando de economias mais pobres, com mão de obras mais baratas, para poder produzir mais barato e obter mais lucro nessas relações de consumo. É muito comum hoje as pessoas, inclusive, comprarem na internet produtos produzidos sem responsabilidade trabalhista, sem arrecadação tributária, mas a grande preocupação que as pessoas têm é necessariamente se o preço é mais barato. Se foi produzido com trabalho escravo, nem todo mundo está preocupado, né? E por isso a gente tem aí uma exacerbação desse consumo desenfreado. As técnicas, elas vão muitas vezes ser usadas para favorecer esse sistema capitalista. Então, quanto melhor o Estado e as empresas apurarem as suas técnicas de produção, mais lucro elas vão conseguir ter e mais sucesso internacional na política internacional vai se ter. Também porque quanto mais sucesso econômico um Estado tem, mais ele investe em poder militar e mais poder político ele passa a ter a partir do medo que ele produz nas relações internacionais aí. E aí ele vai dizer que o mundo, como eles fazem a gente ver, eles constroem uma fábula de globalização, como se todos nós estivéssemos caminhando para um sistema global, ideal, que deve ser realmente voltado para essa busca desenfreada do consumo, do lucro e da satisfação pessoal. E Milton Santos vai dizer que isso é uma verdadeira fábula, é um conto de fadas que, na verdade, de felizes para sempre não tem nada. Porque a gente vai ter uma interpretação do mundo daqueles que são detentores da mídia, são detentores da economia e que vai repercutir para o resto do mundo a forma como a gente deve viver. Novamente, né, um sistema de globalização impositivo e não verdadeiramente global. E aí ele diz que essa ideia de aldeia global é necessariamente para reafirmar a possibilidade colonizadora no século XX, né? A noção de que a gente tem, todo mundo tem que falar inglês, todo mundo tem que se comunicar da mesma forma, pensar as mesmas coisas, rir das mesmas piadas, ter a mesma cultura e buscar a mesma coisa, que é o lucro. E aí a gente tem um sistema de espaços, muitas vezes, que Milton Santos até chama de espaços esquizofrênicos, espaços que não combinam com
você não consegue combinar o que realmente é aquele povo com a ideologia que ele segue. A gente vê muito isso no Brasil, né? Pessoas que são de classes econômicas inferiores que defendem ideologias que preconizam a violação da sua própria classe, de quem eles mesmos são. Mas a dificuldade de perceber o mundo de forma libertadora, de analisar o mundo a partir dos próprios olhos, faz com que muitas vezes pessoas que fariam parte de grupos violados por essa ideologia, eles defendem um sistema que seja voltado para a proteção dos mais ricos, poderosos, donos de grandes empresas, né? Então Milton Santos vai preconizar o quê? Um pensamento do direito, da história, uma releitura histórica que tente pensar em quem somos nós para interpretar o mundo a partir do nosso próprio olhar. E aí ele vai dizer que o mundo como ele é hoje preconiza uma perversidade sistêmica, que existe uma perversidade nas relações coletivas de busca de lucro através da exploração do outro, de imposição de formas de ser e pensar, através da valorização do que somente poucas minorias conseguem ter acesso, né? E um processo de globalização que Milton Santos chama de globalitarismo, que é a imposição de viver de forma global, sendo que não se valoriza o que é verdadeiramente global. O que a gente tem é uma imposição da forma de viver dos estados mais ricos, poderosos, militarmente, economicamente, para o resto do mundo. Né? A gente percebe, principalmente a partir do momento que o Estado brasileiro abre o comércio aqui, como que a partir de 92, 93, a gente tem um movimento de americanização das relações sociais. Né? Então, tem pessoas que, inclusive, de forma orgulhosa, estampam em suas roupas bandeiras de outros estados. Dos Estados Unidos é muito comum na atualidade, justamente por causa dessa noção de globalitarismo. A gente acha que faz parte das relações todas de mundo, que a gente está seguindo um pensamento global que é nosso, mas na verdade a gente está repetindo o pensamento hegemônico daquele que nos domina, sem inclusive saber qual que é a nossa própria identidade, como que a gente olharia o mundo para pensar da forma que realmente somos, né? E aí, o que o Milton Santos vai dizer é que a gente deve buscar uma outra globalização, uma outra forma de viver. E aí eu coloquei essa citação dele, que é muito importante, que ele vai dizer: podemos pensar na construção de um outro mundo mediante uma globalização mais humana. As bases materiais do período atual são, entre outras, a unicidade da técnica, a convergência dos momentos e o conhecimento do planeta. Então, o que Milton Santos vai propor não é a gente passar a ser o dominante, passar a violar o outro, mas a construção de uma outra globalização cooperativa e respeitosa das diversidades, permitindo com que cada um possa ler a sua história, pensar e definir o seu viver a partir do próprio olhar, né? E aí ele fala, o mundo pode trazer essa nova globalização, inclusive com uma racionalização ambiental, desenvolvimento sustentável, cooperação de técnicas, né? Um Estado desenvolve uma técnica, ele divide com o outro para se ter essa cooperação, para se ter esse aprendizado comum e a busca de novas formas de viver que sejam mais cooperativas. E aí ele fala que é necessário, primeiro, existir uma reforma democrática para o Estado, que tem que canalizar duas grandes coisas. O que ele acha que o Estado tem que fazer para conseguir essa reforma democrática? Primeiro, a participação da sociedade na gestão dos recursos. Então, os recursos públicos do Estado têm que ser verdadeiramente públicos. Não é um sistema comunista, tá, gente? Mas é uma noção de que a gestão dos recursos do Estado tem que ser pensadas para o povo, em prol do povo, numa perspectiva democrática, e não de acordo com os interesses de quem está no exercício de poder ou quem patrocinou uma campanha política de quem está no exercício de poder. Então,
a participação da sociedade na gestão dos recursos. E, além disso, a reorganização transversal da administração pública. É necessário repensar a administração pública, inclusive para os gestores públicos compreenderem que o poder não é deles. Numa perspectiva democrática, inclusive a nossa Constituição preconiza isso, o poder é do povo, emana do povo. E aquele que está no exercício de poder não é dono do poder. Ele recebe um mandato, ele recebe uma possibilidade de representar o povo que o elegeu. E não só as pessoas que o elegeu, mas todo o povo. Porque ele tem um compromisso com todo o Estado democrático de direito, né? E aí ele vai dizer que o uso político da gestão de recursos e a compreensão dessa democratização administrativa é fundamental para se pensar numa globalização verdadeiramente global, que respeite as diferentes formas de pensar, de ser e de existir, né? Aí ele ainda diz, olha, que esse novo discurso, ele tem uma possibilidade se a gente consegue compreender que essa cooperação pode levar a essa universalidade de acesso a direitos, não o estabelecimento de uma única forma de ser e pensar que parece muito com a nossa história colonial, né, que sempre estabelece uma forma de ser e pensar de acordo com aquele que está na dominância aí das relações de poder. Bom, ele diz, hoje é muito mais fácil ser universal aqui mesmo. Hoje, qualquer pessoa com uma curiosidade mais aguçada acaba percebendo como o mundo é. Então ele faz um convite para a gente repensar o mundo a partir do nosso próprio olhar, pensar sobre esses discursos hegemônicos que muitas vezes as pessoas, por falta de crítica social, histórica, inclusive falta de educação política, não fazem e passam a repercutir e repetir discursos que nada tem a ver com o que as pessoas realmente são, né? Então Milton Santos nos faz esse convite aí a repensar o que é analisar a nossa história, o nosso direito e a construir um direito não colonial. Né? Ele diz que a globalização se apresenta como um processo definitivo, que não dá mais para a gente fechar fronteiras de Estado, inviabilizar as relações internacionais, que isso é um processo sem volta, mas que para a gente conseguir respeitar as nossas identidades e as nossas relações, necessariamente a gente tem que pensar numa globalização cooperativa, que seja verdadeiramente global e que respeite as diversidades e que cada um possa ter o seu olhar de mundo de acordo com aquilo que entende como mundo e que haja uma cooperação de construção de novas técnicas de pensar a partir dessa análise. Bom, ele ainda fala, né, a democracia real, ela visa a proteção da diversidade. Então, democracia real, ela tem que levar em conta o quê? As identidades e as diversidades que existem, inclusive, no mesmo povo. Nunca entendendo que existe só uma única forma de ser, pensar, viver, e a própria ciência, a história, a sociologia, a filosofia, o direito, eles não podem impor essa única forma de viver. Tem que existir sempre esse mecanismo de discussão democrática e a construção de um acesso político ao direito e às instituições de Estado, de tal forma que cada um de nós compreenda quem verdadeiramente é, para levantar aquelas bandeiras que fazem parte da sua própria existência, né? Na próxima aula, a gente continua as nossas discussões. Muito obrigada. Tchauzinho!